Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack. Após seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Ô! Salve galera! Beleza? Henry na área para mais um vídeo da série Knight do Zero. Nesse 8º episódio, pessoal, eu vou mostrar 2 locais que cacei muito quando era level baixo no Henry. E vocês vão ver minhas 2 novas conquistas nesse char. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal para fortalecer esse conteúdo de Knights. Deixa o seu like e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Só dessa forma o YouTube vai entender e ajudar o canal a crescer. Então bora pro vídeo. Galera, quando eu comecei a jogar no Henry, as coisas eram bem difíceis. Hoje em dia, tudo tá mais fácil para quem pegou essa época passada. Eu vou mostrar um local nostálgico que gosto muito, mas que infelizmente acaba ficando vazio por não ser mais tão atrativo. Mas para quem gosta de explorar o mapa e conhecer os locais, tem que vir nesses 2 locais que vou mostrar. Você vai upar bem e provavelmente vai estar vazio. Comecei o dia pegando as armas de treino da recompensa diária, para subir alguns porcentos do meu skill de club. Após isso, identifiquei no market que havia um Zawan Helmet por 69k e eu tinha 49k. Então decidi ir fazer um profit no Swamp Trolls às 11 horas da noite. Mereço o seu like depois dessa, hein? Geralmente nesses horários eu já tô dormindo para levantar cedo e vim aqui gravar vídeo para vocês, hein? Mas vale a pena, né, galera? Gosto demais disso. Fiquei 1 hora ali no Swamp Trolls e havia dropado cerca de 5 Medicine Pouches. Mas de repente, na última volta, consegui pegar uns 5 de uma vez e sair dali com 10. Fui lá no DP, vendi os Medicine Pouches e comprei os Zawan Helmet. Devagar a gente vai deixando o char bacana, né, pessoal? Agora já temos 3 itens que não vou precisar trocar tão cedo. O Mastermind Shield, o Zawan Legs e o Zawan Helmet. Qualquer hora eu vou farmar para pegar uma Magic Plate Armor para ficar top. Após isso, no outro dia, resolvi ir para o primeiro local nostálgico, a Dark Catedral. E galera, de verdade, esse local é muito top por vários motivos. Antigamente, quando as coisas eram difíceis, para ir na Dark Catedral era uma emoção que só quem viveu a época sabe. Porque o risco de dar de cara com uma GS era enorme. E como ela é rápida e nosso char é lento no começo, se viesse uma era morte na certa. Pra quem não sabe, antigamente não tinha limite de lure. Hoje em dia, se você pegar a GS de onde ela nasce e lurar ela pra muito longe, ela some. Antigamente não, podia lurar ela pra qualquer lugar entre Venori, Khazor-dûm e Tais. Então ela podia estar em qualquer lugar daquele território todo, inclusive no deserto de Jakundaf. Hoje em dia, galera, caso você encontre ela, basta tentar ficar vivo durante um tempo e correr um pouco, logo ela some. Os 2 pontos perigosos para encontrar a Giant Spider são nesses locais que deixei marcado no mapa, então basta passar no meio disso conforme eu fiz no vídeo. Chegando na Dark Catedral, existem várias criaturas para caçar. Mas hoje o que eu quero mostrar são as 3 cavernas da direita. Uma de Slime, outra de Tarântula e outra de Ghoul e Skeleton. Para quem quer rushar level, vai pegar só essas 3. Agora para quem ainda não aguentar a Tarântula, pode pegar a de Hot Worm, que é ao norte. Esse local é um ótimo local para pegar level. Se vocês ficarem algumas horas, já vai dar para pegar bastante level. O Slime é bem fraco e dá 160 de experiência. Não dá loot nenhum, mas vale a pena para level. Ali na caverna dele, ao norte, tem um Bonelord, que é bem fraco também. Na caverna do Ghoul, você faz uma experiência relativamente bem e ainda faz um bom profit, porque como vocês conhecem, ele dropa bastante gold. E na ponta esquerda, ao sul dessa caverna,
tem um Demon Skeleton. Ele é bem forte, viu, galera? Até dá pra matar ele, mas não compensa. Então, pra saber se você deve ou não pegar ele, faz o teste. E na Caverna da Tarântula é onde você tem que tomar cuidado, porque além dela ser um pouco forte, tem muitas delas juntas. Então a ideia é andar devagar e ir tentando matar de no máximo 2 em 2. Mas depois que você der umas 2 ou 3 voltas, você já entra no ritmo e começa a caçar de boa. Na Caverna dos Hot Worms é para quem quiser ser mais conservador. Ali também dá bastante loot. Para quem gosta de fazer loot bag, a Dark Catedral também é um ótimo local para isso. Eu peguei level 34 aqui e resolvi ir pro DP. Aqui na Dark Catedral, galera, conforme você for ficando mais forte, você pode descer o andar que tem Assassins, Dark Monks e Witch, entre outras criaturas. Ali é um ótimo local para Profit e para experiência, por ter bastante monstros e dropar itens de Imbuements na Hunt, os Hope Belts. Mais pra frente, com certeza vou mostrar o local para vocês. No próximo dia, resolvi ir em uma das hunts que eu mais gosto de free account, para essa faixa de level. Quando digo que é uma das que eu mais gosto, não tô dizendo no sentido de profit com itens de Imbuements, mas sim de gostar do local, assim como gosto da PoE nas lives. Plains of Havoc é um dos locais mais nostálgicos do Tibia, galera. E aqui podemos caçar muitas coisas em diversos levels. Geralmente, nesse level que tô, gosto bastante de caçar nos Ciclopes e nos Slimes. Você tem que ficar ligado e não deixar juntar 3 monstros em você, senão sua defesa é quebrada e você começa a levar muito dano. Então localize locais onde você pode ficar com apenas 1 ou no máximo 2 monstros em você. Um local que gosto é aqui nesse ponto. Dá pra correr até ali e ficar nesse SQM que eu tô, porque só vai vir de 1 em 1 monstro. Uma das coisas que me salvou bastante foi o Life Ring. Usando ele, praticamente não gastei nenhuma Mana Potion. Sem ele, começa a gastar de vez em quando. Então caso queira, compra alguns pra Hunt, que ajuda muito. Descendo essa escada tem a quest da Giant Smite Hammer, que tem o mesmo sprite da Battle Hammer. Assim que você descer a escada, você tem que puxar a alavanca e abrir caminho para entrar no local dessa pedra. Feito isso, basta ficar ali e enfrentar de 1 em 1 monstro, senão fica muito monstro em você. Do lado esquerdo da caverna tem uns barris com uns itens dentro. Peguei esses itens para vender na loja, porque vai dar uma graninha boa. No sul tem 2 Minotaur Mage. Basta matar eles e pegar o baú para receber seu Giant Smite Hammer. Toma cuidado com o Minotauro Mage, hein, galera? Quando vier aqui, você não pode ficar na dúvida. Ou vai em todos os Ciclopes primeiro, ou vai nos Minotaur Mage e depois nos Ciclopes. Mas não fique na indecisão, senão vai juntar tudo em você e vai dar ruim. Saindo dali, já volta no SQM que falei para ficar vindo apenas um monstro de fora por vez. Só toma cuidado com o Minotaur Archer. Evita correr atrás dele antes de matar os outros monstros, senão você pode acabar lurando tudo em você. Tem uma caverna à direita do acampamento central que tem Hot Worms e bastante Slimes, então para quem quer upar bem e for um pouco mais forte que meu char, basta pegar todos os respawns de Ciclope desde lá de cima até lá embaixo. A parte de baixo eu não cheguei a ir, perto do Temple de Pó. Podem ficar tranquilos que quando eu for mais forte eu vou mostrar certinho a volta. Eu fiquei apenas no acampamento central, na quest do Giant Smite Hammer e nos Slimes. Já foi o suficiente para o respawn aguentar. Peguei para fazer loot bag no final dessa hunt e deu um lucro bom. Eu havia checado no market antes de vir caçar e vi que precisava de 15k para comprar um Shadow Scepter que é um pouco mais fraco que o Spiked Skelcher, sendo 2 de ataque a menos. Porém, ele é uma arma de uma mão e pode ser usado com o shield, então acaba valendo a pena porque vou aguentar os monstros mais de boa. Como havia sobrado um dinheiro, com essa hunt que fiz, consegui comprar. Agora vamos ver como que o char vai ficar com essa combinação. Vocês vão ver no próximo episódio. Para quem estiver começando a jogar Tibia agora ou voltando a jogar, cria a conta do seu personagem pelo meu link na descrição, se quiserem dar uma força pro canal, tá, galera? Fazendo isso, vocês ajudam o meu char principal, o Henry. E para quem precisar comprar ou vender Tibia Coins, basta entrar no Moedas na descrição também. Verifica quando for fazer o cadastro se vai estar no nome de Henry Knight. Dessa forma, vocês ajudam bastante o canal também. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like,
comentar e compartilhar o vídeo. Só dessa forma o YouTube entende e me ajuda. E quem puder, se torna membro do canal ou vire sub nas lives com a Prime, para apoiar esse conteúdo de Knights e ter acesso ao nosso grupo VIP, que tira qualquer dúvida do jogo para você, além de ter chance em dobro nos sorteios. Então um forte abraço aí para vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!